Aleluia. Quero então agora ministrar uma palavra ao seu coração, chamado Saia da Caverna. Lá em 1 Reis, ela tem uma história muito interessante de Elias. E Elias era um homem que havia experimentado de coisas sobrenaturais no Senhor. Havia experimentado, de grandes vitórias. E Elias, ele tinha falado e declarado uma palavra que em 3 anos não iria chover em Israel. E a palavra se cumpriu. E ele falou segundo a minha palavra, ele nem falou segundo a palavra de Deus. Ele nem chegou a falar assim, eis que te digo, né? Ou assim diz o Senhor. Ele falou assim, segundo a minha palavra não vai chover 3 anos em Israel, e não choveu. Depois de 3 anos, ele voltou, fez um desafio, falou o seguinte, porque Israel, ele era governado por Acabe, e sua esposa Jezebel, que era ímpia, e ela tinha, trazido para Israel todo tipo de adoração a deuses, Astarote, deusa Diana, né? E aí vai, todos os tipos de deuses que tinha na época ali, daquela região, a qual ela adorava, a Dagon, e por aí vai, Moloque, que sacrificava as crianças, enfim, todos os tipos de deuses. E ela tinha feito altares, e para Baal principalmente, então, o deus que ela adorava, o principal era Baal. E aí, ela tinha, ali, segundo a palavra, tinha 750 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, adoradores de Baal, que eram os sacerdotes que faziam o sacrifício a Baal. Então, Israel tinha caído numa idolatria profunda. E Jezebel, na verdade, ela que comandava, porque na verdade era Acabe, o homem banana, e Jezebel, a mulher abacaxi. Vou te falar, marido, todo lugar que tiver uma mulher abacaxi, lá tem um homem banana. Quando eu detecto isso aí, que eu vejo que tem uma mulher abacaxi, tem um homem banana lá, sempre. Por isso eu te falar, você não nasceu para ser banana, irmão. Se você for banana, tua mulher vai virar abacaxi, ela vai comandar. Ela vai comandar, porque ela nasceu para governar, irmão. Se você não governa, ela governa no seu lugar. Fique em paz. Aliás, não fique em paz não, irmão. Aliás, e aí, Jezebel estava no comando. E aí, Elias fez o quê? Ele apregoou e falou assim, convida todos os seus profetas de Baal, e veio 450 sacerdotes de Baal, faz um sacrifício, e eu vou fazer um desafio para vocês. O Deus, vocês querem adorar Baal? Baal é Deus? Então, se descer fogo do céu e queimar o altar, vocês adorem Baal. Mas se Baal não for Deus, e Deus descer fogo do céu, então vocês adorem a Deus. E larga a mão de Baal. Então, decidam a vida de vocês. E ele fez desafio, e aí chamou os 400 profetas de Baal, e eles fizeram lá o altar, fizeram o sacrifício do jeito que eles achavam, e aí começaram desde manhã, gritando Baal, 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 e aí eles se chicoteavam, eles se flagelavam, né, sem derramamento de sangue, né, numa remissão de pecados, então ele se cortava, derramava sangue, gritava Baal, irmão, até a garganta secar, e nada de Baal responder. E Elias ainda tirava um sarrinho, deve ser que está sem Wi-Fi, Deus, Baal deve estar sem Wi-Fi lá, deve ter caído a internet dele, grita mais alto, quem sabe ele escuta. E aí eles gritavam, não, deve estar com problema na Vivo, ele deve ser da Vivo ou da Claro, não, eu acho que a operadora dele não está, né? Aí eles gritavam, Deus deve estar dormindo, Baal deve estar dormindo. E aí eles, até meio-dia, eles ficaram ali, quando eles se cansaram, ele falou assim, agora chega, agora é a minha parte. Foi lá, levantou, rumou o sacrifício e clamou o Senhor. De repente, irmão, fogo desceu do céu e queimou o sacrifício. E aí o que acontece? Elias foi lá, pegou a espada e matou na frente de Acabe os 400 profetas de Baal. O que Acabe fez? Aí, irmãos, Acabe foi lá dedurar para Jezebel. Falou, Jezebel, sabe o que aconteceu? O fogo não desceu para o céu, Elias venceu. Na verdade, fogo desceu do céu quando Elias clamou a Deus, a Jeová,
E, além disso, a gente ser humilhado, ele matou os 400 profetas de Baal seu. Nossa, irmão, imagina. Eu não sei se ela ficou endemoniada ou se ela entrou no capeta. Não sei qual que foi o negócio que ficou, mas ela ficou possessa da vida. E ela falou assim: vou matar esse miserável desse Elias. Esse é o contexto dessa palavra. Eu quero ler 1 Reis, capítulo 19, verso 9 e 13, onde a palavra de Deus diz que Elias fugiu de Jezebel. O homem tinha acabado de descer fogo do céu, matar 400 profetas de Baal na espada, sozinho. E aí, uma ameaça de Jezebel, Elias foge. 1 Reis 19, 9, diz assim, ó: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor lhe disse: que faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Senhor Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, começaram a adorar Baal, começaram a adorar Astarote, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha aqui que os profetas de Baal tinham feito. Olha o que Jezebel tinha feito: derrubou o altar de adoração ao Senhor e ainda matou os profetas de Deus. E ele falou assim: fiquei eu sozinho, só ficou eu, e agora eles procuram tirar minha vida. Verso 11: disse-lhe o Senhor: põe de pé, Elias. Põe, sai. Primeiro ele falou assim: sai de onde você está, põe de pé perante o monte do Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as suas penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Às vezes você busca o Senhor, vem um vento, você fala assim: é o Senhor. Às vezes ele não está lá. A palavra diz que ele não estava lá no vento. Depois vem o quê? Um terremoto. Às vezes as estruturas se abalam. Às vezes acontece um movimento. Você acha que o Senhor está lá. A palavra diz: o Senhor não estava lá também. Depois do terremoto veio o quê? Um fogo. Você fala assim: não, agora fogo só pode vir o Senhor. É o Senhor. Pressão, fogo, tribulação, problema. Mas a palavra diz assim que o Senhor não estava no fogo. Depois veio um cicio tranquilo e suave. Sabe o que veio depois, irmão? Um refrigério, uma brisa suave. Olha onde que o Senhor estava: na brisa suave. Ele estava no frescor, ele estava no refrigério. No verso 13 diz assim: ouvindo Elias, ou seja, Elias ouviu Deus, ele fez o quê? Envolveu o seu rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Aí ele pôs na entrada da caverna. E aí a palavra diz: eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua igreja e pela tua palavra. Eu sei que a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, é a marreta que esmiuça a penha. Quando ela bate, Senhor Deus, parece que nada aconteceu, mas por dentro a sua estrutura foi abalada em algum momento, Senhor. A tua palavra que divide osso e medula, que penetra até o ponto, Senhor Deus, a dividir, Senhor Deus, a alma e espírito, penetra o nosso coração nessa noite, nesse momento, Senhor. Venha, Senhor Deus, ó Pai, com tua luz, ilumina os olhos de nosso coração, para nós enxergarmos, para nós recebermos revelação, para nós conhecermos a Cristo, Senhor. A tua sabedoria, sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que há esperança no Senhor. O Senhor nos chama, Senhor Deus, ó Pai, numa esperança, Senhor Deus, de riqueza em glória. Essa é a herança que nós temos do Santo, Senhor. Opera em nós, Senhor Deus, o teu poder por meio da tua palavra, Senhor. Que não volta vazia, mas, Senhor Deus, cumpre o seu propósito.
seca-se a erva, cai a flor, mas a tua palavra não passa. E a tua palavra veio hoje, Senhor, de encontro a uma necessidade que essas pessoas estão precisando, estão necessitando, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, sabe, você pode estar passando por momentos difíceis. Talvez você esteja passando nesse momento mesmo que Elias estava passando. Imagine que Elias estava passando por uma pressão. Imagine que Elias estava passando por um momento muito difícil. Um momento que parece que não tinha saída. Existe hoje, irmãos, um grande índice de suicídio de pessoas. A cada ano esse número aumenta. No Brasil ele já chegou à marca de 2.000 pessoas por ano. Na verdade, a cada 33, 33 pessoas estão dando cabo de suas vidas. A cada mês. Por mês, 33 pessoas morrem. E segundo a estatística, 40% aumentou nesse tempo de pandemia. Agora o número é 46 pessoas por dia. Imagina, irmãos. Um número muito assustador. Porque as pessoas, elas estão envolvidas. Talvez você está passando por um tempo de solidão. Existe um tempo de nós estarmos sozinhos, irmão, mas solidão não é bom, irmão. Quando você quer ficar só sozinho, quando você quer se afastar das pessoas, sabe, existe um indício aí que a depressão está se aproximando, irmãos. Você precisa detectar isso na sua esposa, nos seus filhos, em você. Se você está acometido de medo, se você é uma pessoa que está constantemente, sabe, medrosa, com medo das coisas, com pânico, o isolamento é um dos indícios da depressão. E uma vez que você entra numa depressão profunda, te leva à morte. São sintomas comuns na vida das pessoas. São sintomas comuns na vida de uma pessoa que teve a sua fé minada. Olha o que aconteceu com você. A sua fé foi minada. E você encontrou na desistência a única saída, porque você não viu saída. Elias, ele entrou dentro daquela caverna, irmão, porque ele não viu saída. Ele não viu solução para o seu problema. Essa palavra ela testificou mais ainda no meu coração, e queimou mais no meu coração, ao vir conversando com a minha esposa e ela compartilhando algo comigo. De pessoa que ela conhece, que a pessoa ela experimentou, sabe, que nós conhecemos na verdade, e a pessoa experimentou, sabe, de uma experiência com o Senhor um dia. A pessoa tinha todas as decepções da vida, mas ela se resolveu no Senhor, mas de um tempo para cá, essa pessoa ela vem entrando, ela vem a cada dia, é como se ela tivesse a cada dia indo para mais fundo da caverna. E aí quanto mais fundo você vai para a caverna, mais difícil fica para sair de lá. E essa pessoa ela está entrando por esse caminho, e ela falando a respeito disso, a experiência, e eu falei assim, testificou no meu coração realmente essa palavra. Eu já tinha postado que eu ia pregar, mas isso já queimou mais ainda no meu coração. Por que as pessoas estão desistindo da vida? Por que as pessoas elas estão caminhando e cada dia, em vez dela dar um passo para fora da caverna, ela está dando um passo para dentro da caverna? Para dentro da caverna é mais escuro, é mais solitário, é mais gelado. E é mais difícil voltar, fazer o caminho de volta. Às vezes as pessoas se decepcionam com os altos e baixos da vida. Sabe, não soube lidar com as dificuldades da vida. Não soube lidar, às vezes, que estava por cima e de repente foi para baixo. E aí, porque está aqui embaixo, não soube lidar, porque acostumou a ficar muito em cima, mas não aprendeu ainda as adversidades da vida, que há altos e baixos na vida.
Às vezes as pessoas não conseguem lidar com a separação, não conseguem lidar com o problema familiar, não conseguem lidar com a dificuldade financeira, não conseguem lidar com as coisas que é realmente que acontece. Irmãos, desde que Adão pecou, irmão, não tem jeito. Jesus ele falou: na vida tereis aflição, vai acontecer. Lá em Efésios fala para você, sempre pôr a armadura de Deus, sempre declarar a armadura de Deus para você ser guardado no dia mau, porque Ele está dizendo: o dia mau vai chegar, a dificuldade vai chegar. Existem 4 estações, irmão. Tem um dia que tem a época do fruto, tem a época da chuva, mas tem a época da seca. Tem época que o sol está brilhando, mas tem dia que está um frio danado, igual outro dia nós estávamos aí com 10 graus. A temperatura caiu de repente, aí você não sabe lidar com a situação, a temperatura da sua vida oscilou, você não sabe lidar. Você fica emocionalmente desequilibrado, e aí você vai entrando para a caverna. Conta-se uma história que uma jovem, ela estava internada na UTI, porque havia cometido tentativa de homicídio, e aí um médico passando a visita, foi lá e puxou o assunto com ela e perguntou para ela assim: qual que é o motivo de você ter tentado suicídio? Ela falou assim: eu estou cansada da vida, eu estou cheio desses altos e baixos da vida. Em um momento eu estou em cima, mas em algum momento eu estou lá embaixo. Tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou numa profunda tristeza, tem dia que tudo dá certo, tem dia que dá tudo errado. E aí eu desisti, por isso eu tentei suicídio. Aí o médico pegou e mostrou para ela a maquininha, sabe, que vê as batidas do coração. E aí ele começou a mostrar para ela, falou assim: tá vendo essas batidinhas ali, ó? Tá vendo esse sobe e desce, esse falou: pois é, esses altos e baixos aqui dessa maquininha, ela está mostrando que o seu coração vai ter altos e baixos. Ele precisa disso, há necessidade disso, porque se esse batimento cardíaco está fizer linear, você morreu, é morte para você, fim de linha, acabou, significa que você está morta. E aí ela entendeu perfeitamente que a vida, para ter vida, para o coração estar batendo, né, tem que ter os altos e baixos, é o normal, tem que ter os altos e baixos da vida, tem que ter essas coisas, porque se sua vida for só irmão, vou te falar, você não iria conseguir viver essa vida. Aí você ia se suicidar mesmo, porque o negócio é muito linear. Casamento que é só retinho. Não, irmão, tem que ter os altos e baixos no casamento, na vida familiar, tudo tem que ter os altos e baixos. Deixa eu te falar uma coisa para você: você aprende quando está em cima, você aprende quando está embaixo. São experiências que o Senhor proporciona para você. E aquela menina, ela ficou alegre, feliz. E aí ela já animou, ficou animada. E ela já começou a responder, e as enfermeiras entrou lá dentro e falou assim: ué, o que aconteceu com você? Aí já tirou os aparelhos, ela já pediu comida, ela já comeu. E aí quando foi no período da noite, ela pegou e perguntou para a enfermeira: cadê aquele médico que teve aqui no momento passando a visita? Aí a enfermeira falou assim: que médico? Ela falou: um médico, um rapaz assim, bonito e tal, assim, é um médico, estava tudo de branco, eu vi lá escrito, ele é médico, ele falou comigo. Aí a enfermeira falou: sinto muito, mas hoje não tem nenhum médico de plantão aqui no hospital, que está numa emergência, todos os médicos estão fora, e quando nós precisamos, nós acionamos, eles vêm aqui quando é emergência, nenhum médico veio passar visita hoje.
Quem será que tinha que aparecido lá? Um anjo do Senhor, para ministrar no coração dela. Ou seja, qual que é a mensagem? Não é o homem que vai determinar que é seu fim. Nem a circunstância vai determinar que é seu fim. A última palavra é do Rei dos Reis, o médico dos médicos, o Rei da vida, o Deus da vida, o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você. Ele tem uma palavra de vida. Hoje é dia, irmãos, de sair da caverna. Não sei que caverna que você entrou, não sei qual o nível que você está dentro da caverna, não sei se você está na porta ou está mais um pouco para dentro, não sei se você está lá dentro. Eu não sei se você já está, pensando em ir para a caverna. Talvez você está nesse sentido aí, pensando em ir para a caverna. Então hoje é dia de sair da caverna. Por quê? Saia da caverna, o primeiro ponto que eu quero ministrar é saia da caverna, porque o Senhor cuida de você. Fala assim, Deus tem cuidado de mim. Como eu falei, irmãos, Elias era um dos maiores profetas que já caminhou na terra, irmãos. Ele era considerado o profeta maior do Novo Testamento, do Velho Testamento, perdão. Não é porque ele era grande de estatura, não, por causa do tamanho do seu livro. Ele era conhecido como o profeta do fogo, lembra? Desceu o fogo do céu, mandava parar de chover, parava de chover, mandava chover, chovia. Elias é um tipo da igreja. Elias foi arrebatado, tal como a igreja vai acontecer com a igreja. Um dos homens que viu, tantos milagres, um homem que não viu a morte, Deus levou ele. A palavra diz que ele subiu, ele foi arrebatado, Deus tomou ele para si. Assim, ele também vai tomar a igreja, que é a sua noiva. Jesus vai vir. Nós cantamos na última canção, Maranata. Ou seja, nós estamos falando, ora vem Senhor Jesus. Ele vem buscar a sua noiva. Então Elias é um tipo de igreja, porque Elias tinha uma missão na terra, a igreja tem uma missão na terra. O propósito de Elias é trazer a verdade de Deus para a nação de Israel, assim como a igreja tem o propósito de trazer a verdade do Evangelho nesse tempo. Elias, ele é um personagem único e fantástico da Bíblia. Ele passou por vários momentos na sua vida, irmãos. Vários confrontos que Elias teve. E grandes vitórias, grandes conquistas que ele teve. Assim é a igreja. Assim acontece comigo, com você. Grandes vitórias o Senhor tem preparado. O Senhor venceu principados e potestades. Ele nos deu a vitória. Ao longo do ministério de Elias, ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi ameaçado. Quantas vezes você imagina que Elias foi ameaçado de morte? Quantas pessoas você não acha que tentou matar Elias? Mas agora Elias pega e foge. Então o que vemos na vida de Elias? É que ele experimentou algo fantástico da parte do Senhor. E ele fugiu. Mas também nós podemos ver o seguinte, que há uma porta de paz e há uma porta de esperança quando nós olhamos para a vida de Elias. Irmãos, quando Elias fugiu para o deserto, Deus mandou um corvo sustentar ele, irmãos. Quando Elias fugiu, ele foi para a beira de um riacho, e aí o riacho secou. Mas enquanto ele estava lá no riacho, Deus enviava o corvo. E depois que o riacho secou e o corvo não veio, Deus pegou e levantou uma viúva para sustentar Elias. Quando Elias ele foi ameaçado por Jezebel,
Deus mandou um anjo, sabe, levar pão e água e serviu ele. Era Elias debaixo de um zimbro, fugindo no deserto, e Deus manda, ligou lá no aplicativo do China Box e mandou um China Box para ele, irmão. Olha aí que coisa maravilhosa. Elias lá debaixo do zimbro, e Deus acionou o aplicativo lá e mandou um McFish para ele. Falou, come aí um McDonald's. Mandou um Burger King para ele lá. Deus acionava o sistema iFood e servia ele. Ou seja, Elias era sustentado. Mas quando Elias entrou na caverna, tomado de medo, de depressão, de desânimo, o Senhor não mandou o corvo. O Senhor não mandou o anjo. O Senhor não levantou uma viúva para lá sustentar ele. O próprio Senhor foi lá ter com Elias. Há uma porta de esperança para você, irmãos. Há uma porta se você está no fundo da caverna. Não importa. O Senhor vai ter lá contigo. Ele vai estar lá com você. Talvez lá no fundo da caverna não pega o Wi-Fi. Talvez lá no fundo da caverna você não ouve a voz de Deus. Então ele entra lá dentro da caverna para falar com você. Ele vai lá na caverna e te chama. Por mais difícil que seja o problema que você esteja passando, o Senhor tem cuidado de você. Talvez você olha lá, você está vendo só as duas pegadas. As duas pegadas é o Senhor que está te levando no colo. É Ele mesmo que está te conduzindo. Deus se importa com você, sim. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a sua vida. Ele cuida dela. Você tem que entender que Deus é um pai amoroso, que Ele ouve o clamor dos seus filhos, amém? Segundo, saia da caverna, porque o seu chamado ainda não terminou. A Bíblia diz que Elias estava cansado, com medo, estava escondido dentro da caverna. Será que, irmãos, essa palavra é para alguém que está aqui? Será que essa palavra é para alguém que está nos ouvindo? Será que você está nesse mesmo caminho? Será que você está nessa situação? Será que você perdeu o ânimo? Perdeu a fé em si mesmo? Perdeu a fé em Deus? Será que alguém aqui perdeu a motivação? Está desmotivado? Perdeu a visão? Perdeu o foco? Perdeu o propósito de Deus? Perdeu de vista a centralidade do propósito de Deus? E como Elias está escondido dentro de uma caverna? Mas a palavra para você que está na caverna é: o que você está fazendo aí? Elias é um exemplo perfeito de um homem de Deus que tem um propósito perfeito. Sabe, mas em algum momento aconteceu que Elias parou. Elias foi paralisado. Estava indo tudo dando certo, estava tudo acontecendo, mas em algum momento Elias parou. Em algum momento Elias desistiu. Talvez você estava com a sua vida lá no alto, mas de repente desceu para baixo. E aí você decidiu: vou parar, vou embora, vou para a caverna, vou desistir. Leia-se: caverna, desistência. Caverna, lugar de fuga. Talvez você está fugindo dos problemas, está fugindo do confronto. Se eu te falar, toda vez que você foge do problema, o problema vai junto com você. Porque o problema não está nas pessoas, não está no lugar onde você está, não está na igreja onde você frequenta, não está no local de trabalho. O problema está em você. Ele está instalado em você. Ou você decide resolver esse problema, ou esse problema vai matar você. Você vai para dentro da caverna e você vai ficar lá. Às vezes você tem querido, desejado ir para a caverna. Talvez alguém lançou uma palavra e essa palavra gerou em você medo e você decidiu se acovardar. Quem falou para você que era hora de parar? Quem falou para você que ia te matar? Se o diabo falou que vai te matar, ele não tem poder de te matar. Quem falou para você que era para você fugir do problema?
Quem falou para você que se você continuasse, você vai destruir sua vida, seu casamento, seus filhos? Ah, pastor, se eu continuar, se eu perseverar, eu posso sofrer retaliação, eu posso me dar mal. Não. Você precisa se posicionar. Olha só, quando nós perdemos a visão, nós perdemos a missão de Deus, o propósito de Deus, isso vai trazer infelicidade em nós. Avalia se o problema que está te levando para a depressão, para o problema, não é que você saiu do centro do propósito de Deus. Porque fora do centro do propósito de Deus, há a infelicidade e há a amargura, e há às vezes esse tipo de sentimentos. Mas quando você tem uma convicção clara da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus na sua vida, você fica firmado nisso. Todos os problemas podem estar acontecendo, mas você não tira o foco dele. E o que vai te dar a direção, o que vai te fazer você permanecer, é você ter o propósito de Deus em vista. Eu vejo muitas pessoas, às vezes eles abandonam o propósito de Deus. Pastor, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Descubra ele, mas descubra logo. Para você não ficar dando tiro no escuro, você não ficar indo para onde você não... Existe um propósito de Deus que é para todos os crentes. Ide, fazei discípulos de todas as nações, toda criatura, prega o evangelho, ou seja, ganhar vidas para Jesus. Se você quer um propósito, já olha para esse aí. Irmãos, avalia quantas vidas vão se perder se você for para a caverna. Se você deixar o propósito de Deus, se você abandonar o propósito de Deus, quanta vida vai se perder? Quantas pessoas vão deixar de ser salvas? Quantas vidas vão deixar de ser impactadas? Quantas famílias vão deixar de ser restauradas? Só porque você decidiu ir para a caverna. Uma palavra, às vezes, de um homem é suficiente para parar o homem. Vou te falar, a palavra, sabe, uma palavra não pode parar Deus. Deus é a própria palavra. Qualquer palavra de homem não para Deus. Pode parar você, mas Deus não para. O Senhor chamou ele para um chamado, uma chamada extraordinária, assim como Deus também chamou você. Elias tinha feitos incríveis que ele já tinha experimentado. Agora foge de um recadinho de uma mulher. Jezebel manda um recadinho para ele, ele foge para a caverna. Jezebel pega o seu WhatsApp e manda um recadinho para ele, fala assim, eu vou te matar. Ela entra lá no Facebook e manda um banner e uma mensagem embaixo, vou te matar. Ela entra lá no Instagram de Elias e manda uma mensagem lá, vou te matar. Ela entra lá no Messenger de Elias e fala, vou te matar. Ela vai lá no Twitter de Elias e manda um recadinho para ele, vou te matar. E agora Elias está ameaçado e paralisado e desmoronou diante de um recadinho de uma mulher. Então, irmãos, olha só, quando você olha para Elias, você percebe que nós não podemos ser paralisados por palavra de homem nenhum. Sei lá que recado você tem recebido na rede social, no seu telefone, o que seja, uma pessoa foi lá na sua porta falar, não interessa. Diz que tinha um homem um pastor, ele falou assim, olha, já sofri 3 infartos. E aí um outro irmão perguntou para ele assim, ó, por que você sofreu 3 infartos? Foi por causa das emoções boas ou as emoções ruins? Ele falou assim, ó, a emoção boa não paralisa ninguém. Emoção boa não infarta ninguém. O que infarta alguém é palavras ruins, é palavras negativas, é palavras de desânimo, é quando alguém libera uma palavra venenosa para você. Isso é que pode infartar você. Irmãos, nós precisamos admitir que ainda precisamos muito do Senhor. Muito.
Elias mata 400 profetas de Baal. Agora uma ameaça paralisa ele. Sabe o que aconteceu com Elias, irmãos? Ele ficou cansado. Ele esmureceu. A batalha cansou ele, paralisou ele. O que o Senhor fala para você hoje? Você precisa escolher qual palavra que vai dominar o seu coração. Qual palavra é que vai dar um norte no seu coração? Qual palavra é que vai gerar uma base no seu coração? Qual palavra que vai direcionar o seu coração? Você tem que tomar cuidado para que uma palavra não venha e paralise o seu coração. Qual palavra que vai fazer você fugir? Qual palavra que vai ser liberada que vai fazer você se esconder numa caverna? Qual voz que você está ouvindo que te levou para a caverna? Irmão, existem 5 vozes. Fala assim comigo, 5 vozes. Você tem que tomar cuidado qual é que está falando. Existe a voz de Deus. Existe a voz da sua alma gritando. Existe a voz de uma parte da sua alma, que é a sua mente. Existe a voz do diabo. Existe a voz das pessoas, de terceiro. Qual voz vai paralisar você? Sabe, as vozes dos homens podem até tentar nos paralisar. Às vezes a crítica paralisa a gente. Às vezes a pessoa libera uma palavra, uma crítica ofensiva. Muitas vezes, essa pessoa que liberou essa palavra de crítica, irmão, ela nem está envolvida no seu sucesso. Ela nem está, sabe, comprometida com você. Vou te falar, irmãos, crítica de alguém que não está comprometido com você, joga fora. Se a pessoa tiver comprometimento com você, procura saber se a crítica não pode ser construtiva, ser um alerta. Mas se é uma pessoa que não tem compromisso com o propósito seu na sua vida, joga fora, irmão. Lança fora. Ignora. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Uma voz que nos aponta o caminho, uma voz que nos leva para o alto, uma voz uma voz cuidadosa, uma voz que nos ampara. Uma voz de alguém que quando nós estamos de pé, nos dá suporte, mas se nós caímos, nos levanta. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. Não permita, irmãos, que vozes venham atormentar você, fazer você ficar refém, querem te paralisar a sua vida, paralisar o seu chamado, paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida, paralisar os planos de Deus. Nenhuma voz pode nos paralisar, irmãos. Nenhuma voz pode abater o nosso coração. Elias, ele se esqueceu quem ele era, irmão. Eu quero dizer, em nome de Jesus, não esqueça quem você é em Deus. Elias esqueceu da missão, do propósito de Deus para a vida dele. Foi isso que aconteceu com ele. Ele já tinha feito tantas coisas. E aí ele falou assim, não, Deus abandonou eu. E aí, sabe o que aconteceu? Deus vem ter com ele. Deus chega e fala assim, sai dessa caverna, Elias. Lá em 1 Reis 19, 15, 16, a palavra diz assim, ó, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Ou seja, volta da onde você não deveria ter saído. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. O cara estava na caverna, desistente, oprimido, abatido, desanimado. E Deus ainda fala para você, seu chamado não acabou.
que você está fazendo nessa caverna? Sai dessa caverna, olha o que é para você fazer ainda tem coisa para você fazer ainda, não chegou o seu fim. Sai daí, vai lá e unge o rei Azael sobre o rei da Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, que é o seu discípulo, filho de Safate, e de Abed-meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que Deus fala para você hoje? Sai da caverna, eu tenho um plano ainda, eu tenho propósito para cumprir, eu tenho coisas a fazer através de você, o seu chamado não terminou. Sai daí que você ainda vai fazer grandes coisas, você ainda vai ungir rei, você ainda vai profetizar na vida de reis, você ainda vai fazer milagre, você ainda vai converter pessoas, você ainda vai botar, sei lá, o terror na terra ainda. Há vidas, há famílias que serão mudadas, transformadas, impactadas por meio da sua vida. Você vai ressuscitar morto, o que você está fazendo nessa caverna aí ainda? A palavra diz que Elias fez isso, irmão. Ele levantou, saiu da caverna, foi lá e fez exatamente isso. E ainda levantou um discípulo ainda no lugar dele. Ou seja, Deus tem um plano para você. Você precisa ser a própria bênção aqui na terra. Quem está na caverna não consegue ser bênção de ninguém, então precisa sair da caverna. Nós precisamos fazer a diferença, transformar vidas. Fala de uma atitude que nós temos que tomar. Você vê que interessante, né, irmãos? Deus não entrou lá e puxou Elias de dentro da caverna, não. Ele chegou, a primeira coisa que ele falou assim: sai da caverna. O que Deus está falando para você que está na caverna hoje? Sai da caverna. Pastor, eu não tenho força. Se levanta e sai de lá. Precisa ter uma atitude sua. Eu não tenho força. Vem sem força mesmo, irmão. Precisa ter uma atitude. Sai da caverna. Essa é a atitude. Eu não consigo sair. Um passo de cada vez. Como que você entrou? Um passo de cada vez. Então sai de um passo de cada vez de lá. Se posiciona. E ele falou assim: se levanta. Às vezes a pessoa está lá, caída. O que ela vai ter que fazer? Vai ter que se levantar. Vai ter que sair da condição que ela está e se levantar. Precisa ter uma atitude minha para sair da caverna. Aí o problema que você quer atribuir aos outros, o tirar você lá da caverna. Mas Deus está falando para você: só faz isso, não precisa fazer nada não. Só sai, só se levanta. Que eu vou te mostrar o mais interessante, que Deus só mostrou o que Elias tinha para fazer depois que ele saiu da caverna. E o que o diabo quer? Que você permaneça lá na caverna, porque daí você não vai ter sua visão ampliada, aí você não vai ter seus olhos arrancados das escamas, e você não vai ver o que Deus tem para você. E o diabo quer que você permaneça lá, mas em uma atitude: levanta. Vai sem força mesmo. Por último, saia da caverna, porque há uma palavra sobre você. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida, irmãos. O interessante desse episódio é que Deus, que na verdade tem duas palavras que giravam em torno de Elias. Havia a palavra de Jezebel e havia a palavra de Deus. Quando ele termina de matar os profetas de Baal, aí Jezebel pega e envia o recado para ele, que está lá em 1 Reis 18. Eu vou ler só uma parte desse aqui. Não, eu vou ler tudo, para você entender o contexto. Do verso 1 até o verso 8, diz assim, ó: Acabe fez saber Jezebel, ele foi fofoquear, né? Fofoqueiro de Jezebel. Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro, mandou um WhatsApp para Elias: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a ti, a tua vida, como fizeste a cada um
deles, ou seja, os profetas de Baal que ele tinha matado. Aí, temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, que era provavelmente Eliseu. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Uma segunda vez o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Presta atenção na palavra desse anjo. O caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmão, é interessante que Jezebel deu 24 horas para ele. Ó, dentro de 24 horas você vai morrer. Amanhã, daqui 24 horas, você é um homem morto. O que ele fez? Se desesperou, irmão. Saiu correndo, fugiu. E ele foi lá para debaixo da árvore. Aí o anjo foi lá, socorreu ele. Ele andou 40 dias, 40 noites, e foi se esconder na caverna. Mas a caverna, irmão, ficava no monte de Deus. O cara estava fugindo de Deus, foi parar onde Deus estava. Por isso que a palavra diz: para onde eu irei? Para onde fugirei do teu espírito? Se desço as profundezas da caverna, lá o Senhor está. Se coloca a minha cama nas alvoradas, lá o Senhor está também. Para onde que eu vou fugir? O cara tentando fugir de Deus, foi parar no monte de Deus. Sabe, dessa vez, ele ouviu a voz do Senhor. Dessa vez, a voz do Senhor foi lembrando ele. A voz de Deus é como água da vida. A voz de Deus é como, sabe, um alimento que nos dá força. E ele perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui nessa caverna, Elias? Sai dessa caverna, Elias. O que eu tenho para fazer com você não está dentro dessa caverna. O que eu preciso fazer para você não está aqui nesse lugar. Precisa você se levantar e sair desse lugar, porque o seu caminho é longo. Sabe, que interessante, né, irmãos? Que o Senhor fala: o teu caminho é longo. Jezebel fala: daqui 24 horas você vai estar morto. O que aconteceu? Passou 24 horas, ele não morreu. Passou 2 dias, ele não morreu. Passou uma semana, ele não morreu. Passou um mês, ele não morreu. Passou 1 ano, ele não morreu. Passou 3 anos, ele não morreu. Passou, irmão, a eternidade, e Elias não morreu, irmão. Você não entendeu agora por que Elias foi arrebatado? Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. A palavra de Deus é poderosa. Ele falou: Elias, eu vou provar para essa Jezebel e para você, que quando eu tenho um plano e um projeto na vida de um homem, não adianta, ele não vai morrer. E Elias não morreu eternamente, irmão. Então o que ele fez? Ela deu 24 horas. Pois é, você vai viver eternamente. Deus pegou e levou Elias vivo. E Elias foi um dos homens que entrou os céus, que foi diante de Deus vivo, arrebatado, eternamente. Só para calar a boca de Jezebel. Ele falou assim: ó, você vai calar sua boca tanto que você vai morrer, vai nascer e vai voltar lá para o inferno, e Elias não vai ter morrido. Só para mostrar para você quem é o Deus de Elias. Vou falar algo que eu já liberei há um tempo atrás na vida de um irmão. Olha só, irmãos, você tem um propósito de Deus na sua vida. Não interessa se Jezebel se levantou contra você, seja lá quem for. Se você morrer antes desse propósito de Deus na sua vida, Deus é poderoso para te ressuscitar. Você é como Lázaro, irmão. Você pode morrer, Ele vai lá e vai ressuscitar você, só para cumprir a palavra dEle na sua vida. Jezebel falou: você vai morrer em 24 horas. Deus falou assim: ó, ele vai viver 24 eternamente. E arrebatou ele e levou eternamente. A palavra de Deus, irmãos, é uma palavra poderosa. A palavra de Deus sobre a sua vida, irmãos, é algo mais poderoso do que qualquer morte, de qualquer problema, de qualquer dificuldade.
E a palavra dele para você hoje é: o que você está fazendo na caverna? Sai da caverna. Vai viver aquilo que Deus preparou para você. Quero concluir essa palavra pedindo para você ficar de pé, pedindo para os irmãos preparar o louvor. Olha só, irmãos, eu não sei o que você tem passado. Eu tenho consciência de muitas coisas que têm passado sobre a minha vida. Mas eu quero dizer algo para você. Deus não abandonou você. As luzes, irmãos. Deus não abandonou você. Talvez você não está enxergando a saída. Fecha seus olhos agora. Eu quero que você comece a deslumbrar. Eu quero que você comece a ver a luz no final do túnel. Há uma luz de esperança. Por isso que o Senhor mandou essa palavra, porque há pessoas que estão na caverna, há pessoas que estão no fundo da caverna, e há pessoas que estão caminhando para entrar na caverna. Por isso que a palavra vem para você: sai da caverna, porque o Senhor não apenas se importa com você, mas Ele tem cuidado de você. O Senhor nessa noite, Ele não vai enviar um anjo para você. O Senhor nessa noite não vai enviar um corvo para te dar comida. O Senhor nessa noite, Ele vem trazer para você, Ele vem pessoalmente falar com você e te dizer: eu tenho planos grandes para você. Eu tenho promessas grandes para você. A sua caminhada é longa. Há muita terra para percorrer. Há muitas vidas para ser transformadas. Por isso, se posicione nessa noite. Sai da caverna, porque há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Há uma palavra, e essa palavra é poderosa. Talvez o inimigo te deu 24 horas. Talvez o inimigo tenha lançado pensamentos e ideias de suicídios na sua mente, de você cada vez, se aprofundar nos seus problemas, nas suas dificuldades. Talvez você está, no fundo do poço. Vou te falar, no fundo do poço só tem um lugar para você olhar, para cima, aonde está o trono de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se levanta da onde você está. Eu compreendo a sua tristeza, eu compreendo a sua amargura, eu compreendo o momento que você está passando, porque eu mesmo já estive nesse buraco, eu mesmo já estive nessa caverna, eu mesmo já fui lá para essa caverna, eu fui para a caverna, não sei se eu fui ou me lançaram lá, não importa, não sei também, mas eu quero te dizer, o Senhor está te mandando hoje a se posicionar. Apenas se levante, se posicione, dê um passo para fora dessa caverna, porque o Senhor tem uma palavra de vida para você. Eu declaro agora no nome de Jesus, todo espírito, toda cadeia, toda corrente do inferno, toda motivação, toda palavra maligna, toda obra maligna, todo plano do maligno, toda obra que foi constituída pelo diabo, toda circunstância, toda situação que te levou você para uma caverna, eu declaro no nome de Jesus, são quebrados agora os grilhões de toda prisão. Todas as pessoas agora, em nome de Jesus, que estão com depressão, que estão na caverna, que desistiu, que estão com pensamentos homicidas, de suicídios, que estão tentando dar cabo da sua vida, que estão desesperada, que estão abatida, que estão fraca agora, no nome de Jesus, sai da caverna, se levanta, toma uma postura, e o Senhor, quero declarar que as promessas do Senhor não foi esquecida sobre a sua vida. Eu quero declarar que cada plano, que cada promessa está validada, ainda vale e vai acontecer. Espera no Senhor e Ele vai fazer. Nenhuma promessa foi invalidada, todas elas ainda é válida diante do Senhor, e o Senhor vai cumprir cada uma delas no nome de Jesus.
Abre as suas mãos. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e dê sua paz. Que o amor de Deus Pai, que excede o entendimento humano, a graça salvadora e infinita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, esteja com sua casa, no nome de Jesus. Semana de sair das cavernas. Fala para o seu irmão assim: saia da caverna. Amém? Os irmãos que estão em casa, compartilhe essa palavra com alguém. Dê o seu like, né? Clique aí, comente, mas principalmente faça essa mensagem chegar a mais pessoas. Pessoas que precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, uma palavra para ela sair da caverna.